Agora é o Evangelho da graça de Deus, é a palavra viva, sábia, ungida, poderosa, carregada de luz. A minha oração sempre é por luz, é no sentido de que venha uma grande revelação, uma epifania do amor de Deus, da consciência, na percepção, no discernimento, no revigoramento do ser, no fortalecimento do nosso âmago, do nosso cerne, no aprofundamento das nossas raízes e do nosso carnegão celestial, penetrando todas as dimensões da nossa vida. Esse é o sentido do Evangelho na sua totalidade na nossa vida. Como Jesus disse, eu vim para isso mesmo, para que tenham vida. E vida em todas as dimensões. Vida em todas as extensões, discernimentos de significados, do que vale, do que não vale, do que é tesouro duradouro e do que é apenas beleza fugaz, e que cria e estimula vaidades, mas não realiza a compreensão, não mergulha a gente, não bota a gente com a cara olhando para dentro do mar da vida eterna, enxergando com clareza a vida. Hoje partiu para o Senhor a minha última tia, que descendia do meu avô João Fábio, e que está aqui. Ele é esse senhor aqui. Deixa eu puxar para cá. Ele é esse senhor aqui. Meu pai é o menino que está sentado ao lado dele, do lado de cá. Esse garotinho aqui é meu pai. Aqui é minha avó. Desculpa, é tudo ao contrário. Aqui é minha avózinha. Meu avô se chamava João Fábio. Minha avó era Josefina do Nascimento, Lavínia de Araújo. Mas ninguém nunca a conheceu pelo sobrenome dela, da família Lavínia. E aí você tem aqui um dos meus tios, o tio Augusto, aqui do lado dela, esse pequenininho aqui, que foi o primeiro a falecer. Aí depois você vem e chega do lado de cá, você tem o meu tio Carlos, que já faleceu há alguns anos. Depois dele a tia Isa, que já se foi também há alguns anos. Aí depois dela nós temos, deixa eu ver onde é que eu estou, aqui, nós temos a tia Elvira, que era a mais velha de todos, e já se foi há algum tempo. Ao lado da tia Elvira, nós temos a tia Elza. Essa aqui é a menorzinha, a caçulinha, que se foi hoje com 92 anos de Covid. Foi internada e partiu imediatamente. E aqui nós temos o tio Renato, que é um homem bem alto, e ao lado dele o tio Lelé. E era uma família de 10, alguns morreram, como o tio Luiz Ricardo, que era gêmeo da minha tia Elvira, e morreu de febre negra no porto de Manaus, chegando de Lábrea. Houve também um outro tio, o tio José Fábio, que faleceu pequenininho,
E, enfim, era uma família de 10 filhos e que estava sempre acrescida de pessoas que iam para lá para receberem ajuda, as mais variadas que o meu avô provia para eles, inclusive. Comprou uma casa que era um hospital onde ele hospedava, às vezes, no máximo até 180 pessoas, na média 80, 120, e mais para o fim da vida dele, ele admitia menos gente, porque ele não tinha mais energia para cuidar, como ele fazia antes, então eram umas 30 pessoas que moravam lá precisando de ajuda. E ele ajudou milhares e milhares delas. Hoje, essa minha querida, que se tornou uma mulher, meu Deus, fina, elegante, esbelta, que ela era uma criança, praticamente na puberdade, e se tornou uma mulher alta, esbelta, classuda, sábia, prudente, cada vez mais generosa, generosa, generosa. Eu a conheci durante quase 67 anos. E quando eu comecei a percebê-la, ela ainda era muito jovem. A última vez que eu estive com ela foi algumas semanas atrás, talvez há um mês. E fui comer o último pirarucu de casaca com ela. Ela adorava fazer para nós, ela era uma exímia cozinheira e também foi secretária-geral do Tribunal de Justiça do Amazonas. Era uma mulher competente em todas as áreas e com várias formações acadêmicas, mas era uma exímia cozinheira e sabia receber com estilo. E amava, e foi amada, 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 até partir. Eu hoje já derramei as lágrimas na solidão da notícia que eu recebi e fiz uma oração de gratidão pelo que ela foi, representou e pela graça de um legado humano que ela encarnou maravilhosamente bem, honrando meu avô e minha avó, que eram pessoas da bondade, e a família inteira o foi, do mesmo modo, os irmãos dela, incluindo entre eles o meu pai. Eu agradeço ao Senhor por ter sido abençoado por essa semente e por todas as sombras e frutos que esses seres humanos, árvores de vida, fizeram crescer e desabrochar, com as quais nós, os filhos, netos e bisnetos, nos alimentamos até o dia de hoje. Muito obrigado, porque os outros continuarão a se alimentar, porque são filhos da mesma raiz, são manifestações dos ramos da mesma videira. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida da minha tia querida. Amém e amém. Eu quero falar hoje sobre o seguinte tema em 1 Coríntios 14, de 9 a 12. O Braulio vai postar para vocês o tema em torno do que eu desejo falar, tendo 1 Coríntios 14, de 9 a 12, como ponto de referência e definição de princípios. Definição de princípios. Bota, por favor, aí, meu querido Braulio, o nosso tema de hoje, que é para o pessoal anotar. O mundo entende o que você fala.
Essa é uma coisa das mais difíceis. E a gente se fazer compreender é muito difícil. A gente tem dificuldade disso na família. Tem dificuldade de se fazer entender pelo homem com quem você dorme, pela mulher ao lado de quem você acorda todos os dias. Mas você vê a confusão de comunicação. Assim, às vezes parecem dois estranhos que são estrangeiros um para o outro, não se fazem entender. Parece que carregam bloqueios mútuos, um em relação ao outro, de modo que falam a mesma língua, do ponto de vista vernacular, semântico, conotativo, tudo poderia ser facilmente compreendido, mas a gente tem que falar com boa vontade para ter uma chance mínima de encontrar ouvidos que nos ouçam com boa vontade. E o que Paulo sustenta aqui em 1 Coríntios é que, naquele caso específico lá deles, eles tinham entrado numa bolha de comunicação, de criação de um vernáculo próprio, com linguagem que o mundo não consegue perceber, nem entender, nem discernir. E ele estava falando do que acontecia em relação à igreja em Corinto, dentro dela, e de uns para com os outros, está também falando do que acontecia dela em relação ao mundo e do mundo em relação a ela. Então ele diz, tem gente aí, a maioria, que fala línguas estranhas que nem eles próprios sabem do que se trata, porque não são racionais. São algaravias estáticas, na maioria das vezes. São repetições, recorrências. São entremeações de sons, de preferência inconsciente, quando a pessoa é sincera. Quando não é, são repetições do que o indivíduo ouve no escopo da congregação, da paróquia, ou é a língua do padre ou do pastor, ou da mulher do pastor, do bispo, do apóstolo, as línguas carismáticas. E aí ninguém sabe o que o outro está falando, mas todo mundo fala junto. E quando vem alguém de fora e entra ali e observa, diz, meu Deus, deixa eu sair daqui, como Beto Rockefeller, na novela do Gustavo, nos anos 70, que é aquele cara, ou 69, que era o playboy que às vezes saía de costa, ou entrava de costa nas festas proibidas, e ninguém notava que ele estava dentro, porque ele estava sempre entrando de costas. É aquele cara que vem de fora, entra e diz, deixa eu sair de costa antes que me percebam, porque isso aqui é um hospício de gente doida, gritando, rodando, igual um peão, caindo no chão, estribuchando, em catarses sem melhora psíquico e espiritual, é gente grunhindo, é gente virando as mãos, é gente tropeçando uns nos outros, é gente se jogando e é gente falando aquilo que
Até num hospício, a maioria dos perturbados ou atribulados, internados, diria: meu Deus, de que lugar louco esses caras vieram? Era o que Paulo também tinha lá. Tinha gente que dizia: amaldiçoado seja Jesus. Aí outros gritavam: aleluia. Porque ninguém estava ouvindo ninguém, era só aquela gritaria. E o que ele escreve aqui é dizendo: não é assim. Quando você fala, o mundo entende. E quando o mundo fala, você compreende. Porque o que Paulo via e o que eu vejo numa escala possivelmente muito maior, porque é uma escala universal, com comunicação universal, que era o que ele não poderia nem sonhar em ter. Ele está só falando de uma cidade pequena em relação a uma congregação pequena. Mas é uma cidade onde tem um fluxo de estrangeiros passando o tempo todo. Era no istmo de Corinto, entre dois mares, com um fluxo comercial enorme. De modo que ele diz: olha só, vocês são os loucos desse lugar. Porque ninguém entende vocês e vocês não entendem o que o mundo fala. Ele diz isso o tempo todo. É o capítulo 14, especialmente até o verso 25, ele está falando disso. Não transformem o que vocês chamam de igreja numa comunidade, numa bolha de surtos e de idiosincrasias produzidas pelo nervosismo cada vez maior das mentes atribuladas pelo medo, pela culpa, ou pela angústia, pela ganância, pelo desejo de uma prosperidade de natureza apenas tangível, que crê em magia e que anula a mente, o discernimento, a compreensão, suicida o intelecto, a cognição, a fim de poder fazer parte daquele globo da morte em eterna repetição, aonde eles não sabem o que falam, ninguém os entende dentro, eles não entendem mais o mundo fora, nem a linguagem do filho, da irmã, dos ex-amigos, se alienaram de todas as coisas. E aqui na bolha, eles apenas falam o que ninguém entende. E os que falam e tentam ser compreensíveis, que tentam profetizar, são rejeitados, porque esses entraram num ciclo de não cognitividade, que eles se tornam resistentes a toda forma de exortação, de admoestação, de edificação, de emulação da mente, do pensamento, do raciocínio. Eles se negam a oferecerem as suas mentes para serem objeto de uma transformação diária, de uma renovação constante. Ao contrário, eles entraram num processo de não só de alienação, mas de anulação mental. Anulação. E vão aprofundando-se nisso cada vez mais. Aí o abismo em casa vai ficando cada vez maior. Eu vejo reclamação de gente que diz: olha só, quando a minha mulher não era crente, a gente se dava muito bem, ou quando o meu marido não era esse cara agora, chato pra caramba, a gente tinha uma relação muito legal. Agora, sinceramente, eu tô que eu não aguento mais. É muita loucura, é muito maluquice, não dá para entender nada.
Aí, ao mesmo tempo, eu vejo pais cristãos dizendo que não compreendem nada dos seus filhos, ficam escandalizados com tudo. Tudo, tudo, tudo. Ah, você vai para o inferno. É ameaça sobre ameaça. São filhos apavorados, dizendo que malucos, que negócio é esse? E para o lado de fora é a família que não vai compreendendo. Você, tanto mais quanto se torne fanático, mais anula a sua mente, mais alienado de qualquer possibilidade de absorção intelectiva, cognitiva, reflexiva, você se torna. Vai se anulando. Por isso que eu quero que você se pergunte se você se faz entender. Porque boa parte das nossas crises humanas, em todos os níveis, tem a ver com o fato de que ou a gente não se faz entender ou a gente se fechou para compreender, mas são crises de comunicação na maioria das vezes, exceto quando há um lado que, por perversidade, entende tudo, mas se nega a admitir em diálogo, em consciência, em percepção, com honestidade, os seus próprios erros, a fim de que neles possa haver qualquer forma de mutação positiva, que melhore a relação, que crie aproximação, até que um dia produza amálgama entre as pessoas, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É que nós todos os humanos nos tornássemos um corpo de Cristo. Que nós todos, que a humanidade virasse uma extensão de Cristo. Um dia é isso que acontecerá na nova sociedade, ressurreta, glorificada, onde todos comerão o fruto da árvore da vida e serão curados pelas folhas, pelos chás da árvore da vida. E todas as nações se compreenderão, e todas as línguas desaparecerão, e haverá uma boa vontade de conversão universal, um na direção dos outros, sem guerra, sem espírito de competição, sem etnia, sem nenhum tipo de supremacia, sem nenhuma marcação de diferenciação em qualquer gênero, tipo, ou arquétipo, ou natureza, ou biotipo. Tudo isso vai acabar, graças a Deus. E nós todos viveremos sob a luz da mente de Cristo em nós. Essa é a glória infinda do porvir. Mas aqui você dizer que a gente pode se entender, que a gente pode viver se falando e que existe uma linguagem que todo mundo entende, você é chamado de otário. Você está falando para quase ninguém. Se eu estivesse aqui falando sacanagens, ou falando o que você queira, que a maioria gosta, meu Deus, ia ser uma explosão. Mas as pessoas, como Jesus disse, não querem entrar nessa porta estreita, nem passar por essa vereda, porque esse é o caminho menos escolhido. A religião é uma porta larga, porque ela promete ilusão. Agora, o evangelho é uma porta estreita e uma vereda tão simples que não passam as nossas vaidades, as nossas maluquices, os nossos caprichos, as nossas loucuras, as nossas fantasias, as nossas exacerbações. Tudo isso não passa pela porta estreita.
Não cabe na vereda, no caminho, verdade e vida que dá, nessa porta que se abre para a eternidade, para o que seja mais absolutamente seguro na eternidade, que é eu me tornar uma reprodução, um simulacro, mais do que o simulacro, a expressão de Cristo. Eu me tornarei um Cristo, conforme Jesus. E Jesus em mim será conforme eu. Porque é assim que se diz, pois vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Tudo é vosso e vós de Cristo. E Cristo de Deus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. O meu chamado é para ficar a cara de Cristo em Jesus. E é assim que eu vou me tornando aqui, e é assim que eu me tornarei de maneira absoluta e transcendente na eternidade. Aí eu falarei línguas de homens e de anjos sem precisar dizer nada. A comunicação é vibração, é telepatia da mente e do coração, é uma outdoor nos olhos, na face, é um espírito, é uma atitude, é um acolhimento, é um grito de amor, é um amém para a vida. Aí, dizendo isso, eu quero que você preste atenção e leia aqui em 1 Coríntios 14, de 9 a 12, que diz assim: vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Muitos. Naqueles dias, já havia, para Paulo, muitas vozes no mundo. Imagina Paulo vivo hoje. Cara, é enlouquecedor o que tem de vozes no mundo. Por exemplo, quando eu comecei a pregar, há quase 50 anos atrás, havia bem menos vozes no mundo. Mas hoje, por exemplo, se você entrar aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde quer que você queira, em qualquer plataforma, você vai ver a quantidade de vozes que estão falando simultaneamente, dizendo coisas parecidas ou totalmente diferentes, ainda que com o nome de Deus ou de Jesus, mas coisas que contradizem o Evangelho, como se fosse Evangelho, milhares e milhares e milhares, e o dia todo, o tempo todo, toda hora, em todos os buracos e escaninhos. Você é cheio, entupido por esse monte de panfletos, de divulgações, de sons, de vozes, de clamores, de loucura, de confusão. Paulo está dizendo, olha, aqui nessa igreja em Corinto, a Babelbúrdia é total. Agora, imagina ele vivendo no meio da igreja de hoje, nessa loucura incomparável. A Torre de Babel é brincadeira para criança, comparado com a loucura, com a gritaria incessante, mundial, internacional, compartilhada o tempo todo, ininterruptamente. Algo que provavelmente nem mais uma guerra nuclear conseguisse fazer parar. Porque vai ganhando
inteligência de si mesma, crescendo cada vez mais e se expandindo, e gritando, e gritando, e gritando as vozes de tudo e de todos. Viver nesse tempo, meu Deus, se você não tiver a mente muito firme, muito forte, você surta. Você perde o equilíbrio. É difícil manter a sanidade num tempo como o nosso. Por isso, preste atenção. Essa proposição, esse tema, não é bobagem. É essencial, pode salvar sua vida, das suas relações mais íntimas ao todo da sua existência, passando pelo seu olhar do que você chama igreja e provavelmente pareça mais um hospício do que com qualquer coisa onde Paulo se sentisse em casa. Ele prossegue dizendo: há muitas, com certeza, muitas vozes no mundo. E nenhuma dessas vozes, no entanto, é sem sentido. Você pode até entender uma coisa aqui, outra coisa ali. Mas se eu quiser me fazer entender, eu preciso ser muito claro, distinto, simples, direto no que eu estou comunicando. Então ele prossegue e diz: se eu, no entanto, ignorar a significação da voz, da tentativa de comunicação, do que se está tentando dizer, se eu ignorar, ou se eu me bloquear, ou se eu me fechar, eu me tornarei estrangeiro para aquele que fala comigo, ou que tenta comigo se comunicar, ainda que seja mulher ao meu lado. E ele ou ela se tornará estrangeiro ou estrangeira para mim. Não importa a proximidade ou a distância. Assim, também vós, irmãos, visto que desejais dons espirituais, deixa eu dizer uma coisa a vocês então procurem progredir. Porque vocês não chamaram para não cognitividade, mas sim para crescerem, para apresentarem a Deus um culto racional, com sentido, e falarem com sentido, e olharem e entenderem e discernirem o máximo que vocês possam, em qualquer ambiente da vida. Então procurem com zelo aquilo que faz crescer, que edifica a vocês, a igreja, e que dá a vocês a capacidade de se comunicarem com a terra, com o mundo, com os humanos, com todos. Assim, termina o verso 12 como uma síntese dos princípios, ou desse princípio mestre, do que se está dizendo. E eu estou fazendo questão de tornar isso simples e pedagógico para todo mundo que está me ouvindo, para quem quiser entender e passar adiante e comunicar. Então, preste atenção na primeira coisa e anote, que eu quero que você guarde na mente e no coração. Um dos objetivos daquilo que eu creio ser igreja no mundo é se fazer entender da melhor forma possível. Do contrário, o que a gente está fazendo aqui? A gente veio aqui para virar peão em congregação de ensandecidos, de enlouquecidos. Paulo diz: olha, cuidado, porque o culto de vocês está virando uma loucura total.
Tem de tudo aqui entre vocês. Por exemplo, dos versos 6 a 9, é o que ele diz. Agora, porém, irmãos, se eu for ter com vocês falando em outras línguas que vocês não conhecem, não discernem, não interpretam, em que aproveitará vocês essa minha visita? Se eu não falar por meio de uma palavra clara de revelação, se eu não trouxer para vocês uma palavra de ciência, de ensino, de conhecimento, de discernimento, de profecia que edifique vocês, ou de doutrina, no sentido de que eu ajude vocês a compreender o significado dos atos, das obras, dos feitos, das palavras de Jesus, tem que ter sentido, tem que ter uma hermenêutica, tem que ter interpretação e tem que ser compreensível. Aí você diz, poxa, Caio, eu vim aqui querendo uma palavra nova. Meu filho, minha filha, se você pelo menos obedecer, entender, botar em prática o que Paulo está dizendo aqui, e eu estou na maior basicalidade possível, repetindo, a vida já vai mudar em torno de você, do seu leito, do seu casamento, da sua casa, da relação com seus pais e filhos, com a família, com os amigos, com todo mundo. Vai mudar. Creia no que eu estou lhe dizendo, preste atenção e quebrante a sua mente. Você não está precisando de complicação, vocês estão morrendo de complexismos. E o que nos salva é simplicidade, ou mesmo uma só coisa, a qual eu chegarei daqui a pouco. 2, anote, guarde, escreva. O falar deve significar fazer-se compreender. É o que Paulo diz entre os versos 10 e 12. Ele diz, há sem dúvida muitos tipos de vozes. Eu preciso entendê-las e eu preciso me fazer entender. Mas se eu ignorar, se eu partir para a ignorância, se eu me tornar não científico, não educável, não alfabetizável em todas as dimensões, se eu me tornar um soberbo, empedernido, que acha que a minha grandeza é produzir loucuras públicas em nome de Jesus, em ataques e revirações de olhos e estribuchamentos físicos, se você entrou nessa e se tornou um ignorante, um não gnóstico, um terraplanista, um anticientífico, que tomou todas as vacinas até hoje, não teve varíola porque tomou a vacina contra a varíola, não teve sarampo porque na infância deram a você a vacina contra o sarampo, não teve poliomielite como meu pai teve, porque nos dias dele não tinha vacina contra a polio. Não teve uma quantidade enorme de outras coisas, como, por exemplo, eu dei a bobeira e já estou há 1 ano e tanto sofrendo de uma herpes zoster, que aumenta, que baixa, que quase volta, que não volta, que perturba, que some, que dá um pulinho, e eu só posso me vacinar contra ela depois que eu estiver sem dor nenhuma há 1 ano. Mas você que já tem 50 anos pode ir lá oferecer o bracinho, que é um negócio horroroso pegar uma herpes zoster quando ela entra no nervo. É muito doído. Às vezes só para com morfina. Mas quando cessa a administração da morfina, a dor volta. Depende.
Mas você antes entrava na fila do SUS para todas as vacinações, para todas as gotinhas. Mas agora, porque são justamente os crentes que estão dando as cartas, olha só o que acontece. O espírito da não ciência, da não consciência, do não fazer se compreender e da não compreensão, do bloqueio, da estrangeirice presente intrinsecamente na indisposição de que um compreenda o outro, gera um caos do tamanho do caos que nós estamos experimentando. É a corintianização da igreja, que se tornou uma comunidade de loucos, presente num governo de insanos, aumentando a insanidade e fazendo isso em nome de Deus. Falar em qualquer perspectiva e muito mais em nome de Jesus e do Evangelho tem que significar um fazer-me compreender. E tem que significar um compreender mesmo que eu não concorde, mas um entender para poder tentar ajudar a que compreendam melhor. Como Paulo diz, se eu ignorar o significado, serei estrangeiro. E ele será estrangeiro para mim, há um bloqueio. Assim também, se vocês desejam dons, busquem os dons que promovam a comunicação, a clareza, os melhores dons, que gerem edificação, que tragam luz, que tragam doutrina, que tragam ciência do Evangelho e ciência da vida. Porque o verdadeiro Evangelho não briga contra nenhuma verdade que tenha sido descoberta pela ciência. O Evangelho em Cristo é verdade e ele abençoa todas as verdades. Porque todos os dons, todas as verdades que são um dia abertos no livro do conhecimento diante de nós, são dons de Deus, descendo do Pai das luzes na mente de crentes e de ateus, indiscriminadamente. Vem do Pai das luzes, em que ele derrama conhecimento, ilumina o desejo do perseverante, dá graça ao que pesquisa, como nessa vacina. Meu Deus, que bênção foi ter tido e enfrentado, estar enfrentando essa pandemia numa era científica já tão avançada. Houve vacinas que demoraram 20 anos para serem desenvolvidas, 30 anos. Depois caiu para uma média de 10. Quando começou a pandemia, havia pessoas que diziam, não, em menos de 8, ou de 7, ou de 5, não vão conseguir. Depois se anunciou que em menos de 1 ano já tinham conseguido. E eu, no meu coração, me curvei, adorei a bondade de Deus que derramou tamanha graça e luz sobre os seres humanos. Esse é o resultado de ter a mente de Cristo. É eu entender e me fazer entender. É não brigar contra a luz, contra a profecia, contra a revelação, contra a ciência, contra a edificação, contra o progresso. Que Deus derrame
Porque os grandes progressos da humanidade não foram feitos pela igreja. O que você chama de igreja, que muitas vezes é apenas o cristianismo, tem andado nos últimos 2000 anos, especialmente nos últimos 1700 anos, sempre no último vagão do trem da história. Os mais atrasados, que jamais se fazem compreender e morrem sem entender nada. Terceira coisa que eu quero que você anote, guarde para você mesma, para você mesmo, veja aí. Não entender isto nos leva a muitas deficiências, muitas. E aí eu vou dizer a primeira deficiência a qual nós somos levados quando a gente não entende isso que eu estou falando até aqui. Primeiro, a primeira deficiência que decorre disso tudo é que no mundo fala-se o que o mundo pode entender. O mundo não tem nenhuma condescendência para com a nossa maluquice. Nenhuma. Nenhuma, e nem tem que ter. Veja aí os versos marcados. Paulo diz, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, se eu estiver falando nas algaravias estáticas, nas chamadas línguas estranhas. Não fala a homens, mas a Deus, visto que ninguém o entende. E ele está falando o que nem ele próprio entende. Mas aquele que prega, aquele que profetiza, profecia aqui, tem a ver com o falar inspirado pelo Espírito. O falar que educa, que exorta, que admoesta, que edifica, que faz a mente entender e o espírito crescer. Essa é a profecia acerca da qual Paulo fala. É sobre isto que se está falando aqui. E, às vezes, se está falando sobre alguém falando numa outra língua e, sinceramente, sem fajutice, haver alguém que esteja entendendo o sentido, o espírito da vibração daquela voz, ou de louvor, ou de agonia, ou de intercessão na presença de Deus. Mas isso acontece muito raramente, na maioria das vezes. Eu que estou vivendo isso há mais de meio século, quando eu ouço, eu sei se é verdade, eu sei se é sincero, mas não é verdade, ou eu sei que é insincero, fajuto, maluquice, mal intencionado, o que, infelizmente, 95% das vezes é o que acontece. E aí o mundo não nos respeita. No mundo fala-se o que o mundo pode entender. Como diz o verso 5, eu quisera era que vós todos falassem outras línguas. Mas muito mais eu gostaria que vocês profetizassem, que vocês falassem com ciência, com entendimento, com inteligência, com comunicação, com abertura, com compreensão, com dilatamento, com todo tipo de graça. E é possível ser assim, é possível viver assim, se a gente buscar com zelo o exercício dessa compreensão, desse discernimento, dessas práticas. Aí vem a outra deficiência que nasce da gente não levar a sério tudo que foi dito até aqui. É que o meu falar deve desenvolver o falar comigo mesmo e o falar com o mundo. Paulo diz no verso 4, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a congregação, as pessoas, as mentes, o mundo, a igreja. Profecia, no que tange a Paulo, tem a ver com dizer aquilo que tem aplicação pertinente à necessidade, à angústia do povo. Profecia é um falar
do Espírito Santo com a dimensão de aplicação psicológica para aquele que está angustiado, de natureza rejuvenescedora para aquele que está deprimido, de poder fortalecedor para aquele que está enfraquecido, de capacidade de poder construtivo na existência daquele que já se sentia acabado, destruído. É uma palavra, a profecia, que vem carregada da ciência dos céus, da ciência da terra, do conhecimento humano e do discernimento divino. Isso é ciência no entendimento de Paulo, na mente de Paulo. E para ele, o meu falar tinha que ter essas duas dimensões, falar comigo mesmo. O que fala em outras línguas, fala a si mesmo. É uma terapêutica de natureza psíquica. É a expressão do inexprimível em outras línguas. É algo que transcende a razão e a lógica. É um orgasmo do espírito, ou é um vômito do espírito na agonia, ou é uma sinfonia de louvores a Deus na alegria incomunicável que se manifesta por outras línguas, ou é uma intercessão que vem de uma dimensão que está para além do conhecimento daquele que ora. Quando é assim, é uma terapia do Espírito Santo, é o inconsciente vazando, é aquilo que é sonho recorrente sendo derramado, é aquilo que seja um trauma que angustia ou que poda a gente sendo jogado fora, vazando por essa oportunidade de catarse espiritual, onde coisas que nós não conhecíamos simplesmente se derramam. Eu tenho que ter esse nível de comunicação, Paulo diz, de mim para comigo mesmo no espírito. No falar em outras línguas, ou em todas as outras coisas que se igualam ao falar em outras línguas, como os sonhos, os discernimentos. São tantas coisas. De mim para comigo mesmo. Toda vez que eu oro a Deus, Deus em mim, eu oro a Deus em mim. E eu me ouço falando com Deus em mim, em outras línguas. Exprimindo o que não cabe em palavras, em códigos. E Paulo diz, eu tenho que aprender a me comunicar com o mundo. Se eu não tiver essas duas capacidades, eu estou em estado de encolhimento, de diminuição, de desvantagem. Eu não desenvolvo o intelecto e não desenvolvo a profundidade e as soluções e as resoluções do espírito na minha mais profunda intimidade. A espiritualidade do Evangelho tem essa dimensão do incomunicável em nós mesmos, que tem essa demanda do completamente compreensível de nós falando com os irmãos ou com o mundo todo. Aí tem uma quarta coisa agora, que eu quero que você também anote, escreva, é que é fácil, note bem, é fácil desaprender a se comunicar com o mundo quando se vive numa bolha. Repita isso para você mesmo. É fácil desaprender, é facinho a se comunicar com o resto da humanidade quando a gente se torna membro de uma bolha. E, meu Deus, eu vejo pessoas que
antes de entrarem para a bolha, eram pessoas extraordinárias em comunicação, em significado, em sentido. Aí entram para a bolha, parece que a mente delas foi tirada, que sofreram um processo de descerebração. E aí eles se abobalham, desaprendem, não sabem mais, não sabem ser os discípulos que Jesus pede. Ou seja, simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Se tornam aqueles filhos da luz abobalhados que Jesus disse em Lucas 16, que os filhos das trevas tinham muito mais criatividade, discernimento, percepção e solução para as coisas na presente geração, na relação com o mundo, do que os chamados filhos da luz, que encrencam com tudo e com todos. E quando têm poder, Deus nos livre deles. Então veja como é fácil desaparecer, desaprender a comunicação com o mundo quando se vive numa bolha. Primeiro, veja aí por quê. Porque você perde a precisão. Dentro da bolha, você perde a precisão. E eu não estou aqui sendo teórico, eu estou te ajudando a ver com uma simplicidade infantil e a ter uma compreensão que você passou décadas e décadas e não adquiriu. Quem me dera eu tivesse milhões de pessoas me ouvindo aqui e levando a sério o que está sendo dito, porque amanhã o que se chama de igreja no Brasil já iria começar a amanhecer diferente. Quando você tiver coragem de compartilhar tudo isso, você perder o medo e você se tornar um divulgador, não da mentira, mas da verdade, e tiver coragem de viver com as consequências, você vai ver como as coisas vão mudar. Como o Espírito Santo pode transformar haters em lovers, como fez com Paulo de Tarso. O maior hater virou o maior apaixonado. Paulo diz, se você vive na bolha, você perde a precisão. Diz no verso 7, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, bem afinados, bem no diapasão, como é que se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se tiver desafinado, qualquer música que você toque não será compreendida por ninguém. Tem que haver afinação. Ele prossegue e diz, pois também, se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Porque a trombeta era um dos veículos de comunicação, junto com tochas, na antiguidade, comunicação à distância. E todos os sons significavam alguma coisa, para alguma mobilização, com extrema precisão. É para isso que Paulo diz, olha, vocês têm que ser no mínimo assim, como uma harpa afinada, como uma trombeta precisa. Pois, senão ninguém vai entender. Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Aí vocês dizem que os outros são duros de coração, incrédulos. Não. Eles só não conseguem entender, porque é a voz do gueto. Ninguém entende, ninguém quer entender, porque isso vem acompanhado de tanta loucura, de tanta hostilidade, que a maioria diz, não, é coisa de doido. Não é para se entender o que eles dizem.
porque eles não dizem coisa com coisa. O que Paulo disse aqui é como se falasseis ao ar, significa como se não dissesseis coisa com coisa para ninguém, que é como eu vejo acontecer. Nada se conecta a nada. É um monte de afirmações soltas e loucas que não têm nexos, nem de causa, nem de efeito, e muito menos aplicação, porque é proibido aplicar o verdadeiro evangelho a qualquer coisa da vida, porque eles vão pensar que você está falando de política quando você está ensinando simplesmente um princípio do evangelho. Você perde a precisão, perde a compreensão, perde a audição espiritual e o discernimento. A outra coisa que acontece com a gente, nessa sequência mesmo aí de Paulo, é que se eu não me comunicar com o mundo, minha mente fica infrutífera. É o mundo que salva a minha mente. Eu tenho que ter esse encontro com o mundo da treva, com o mundo da luz ainda não compreendida, com o mundo dos que amam sem saberem por que amam, do mundo dos que são perversos sem discernirem sua perversidade, com o mundo de gente sofrendo de culpa sem saberem como se livrar de tal coisa e como tudo isso já está consumado em Cristo. Eu desaprendo, eu me fecho para a ciência, eu me fecho para a psicologia, para a psicanálise, para a compreensão neural do funcionamento do cérebro, eu me fecho para a psiquiatria, eu me fecho para a infectologia, eu me fecho para todos os discernimentos, por exemplo, dessa epidemia, porque eu sou um ente da bolha. Minha mente fica infrutífera. Os filhos da bolha estão em estado de infrutividade há décadas e décadas. Eu, às vezes, digo a coisa mais básica para uma pessoa e ela fica olhando como se eu é que estivesse falando numa outra língua. Ela desaprendeu a compreender. E alguns aqui me dizem, Caio, na hora que eu chego, eu entendo tudo que você fala em português. Você fala com cadência, você fala com desejo de se fazer compreender e você diz que está explicando com simplicidade. Mas assim que a gente chega à lavagem cerebral, à conformação mental com um processo fixo de repetições sem sentido, foi paralisando a velocidade do meu cérebro, foi me congelando, foi quebrando sinapses, foi diminuindo a percepção, a inteligência, o discernimento, a compreensão. Foi me tornando analfabeto para ler a vida, que foi o que Jesus disse aos religiosos dos dias dele, que pelo menos sabiam fazer diferença entre verão e inverno, entre dia de chuva ou dia de sol, ou uma manhã de chuva ou de sol, mas não sabiam discernir os tempos, o que estava acontecendo, a visitação, o zeitgeist daquele tempo, daquela hora, que a gente no passado chamava de kairos, entre os teólogos. Na realidade, secularmente falando, é o zeitgeist. É aquela hora de convergências que produzem quase que como um portal de oportunidade singular, um tempo, uma era, um momento absolutamente mutante, transformador. Quem percebe isso não luta contra Deus na vida, não crucifica Jesus e não diz que a ressurreição foi um blefe.
Você me entendeu? Se não entendeu, pense que você me compreenderá. E mais ainda, diante disso, só para a gente terminar, eu quero que você guarde, que você anote para você, conclua no seu coração, coloque isso aí agora, e é o que o Braulio vai te trazer. Você, sem se comunicar com o mundo, você fica cada vez mais ensimesmado. Repita para você mesmo. Se eu não me comunicar com o mundo, eu vou ficar cada vez mais ensimesmado. Contudo, Paulo diz, eu prefiro falar na igreja ou entre os homens 5 palavras com o meu entendimento. 5 palavras. 5 palavras. Com o meu entendimento. 5 palavras lúcidas, produzidas pela minha compreensão, que todo mundo possa entender. Ou seja, 5 palavras que eu possa dizer para instruir outros, eu prefiro. Eu abro mão de falar 10.000 palavras em outra língua. Se a minha algaravia, se o meu palavreado não fizer sentido ou nexo nenhum para o planeta, Paulo diz, eu troco todas as línguas estranhas por 5 palavras. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Qualquer coisa. Ele levou sobre si na cruz as minhas iniquidades. Basta isso. Deus é amor. Deus é amor. Aquele que ama é nascido de Deus. Eu troco milhares de palavreados sem nexo por 5 palavras compreensíveis. Sem que eu me comunique com o mundo, eu fico ensimesmado. É o que Paulo diz aí, e é o que eu quero que você guarde. Indo adiante, olha essa conclusão, a qual nós todos somos levados por Paulo aqui em 1 aos Coríntios 14. Tudo isto, minha gente querida, só acontece se eu seguir na vereda do amor íntegro. Repita isso aqui comigo. Tudo isso que eu falei só acontece se eu seguir na vereda do amor íntegro. Sem amor, não há comunicação. Não há. Como também, sem amor, não há entendimento. Em qualquer nível. Sem carinho, amor pela matemática, a gente não compreende matemática. O cara que diz eu odeio matemática não vai compreender matemática. Só compreende matemática quem ama matemática. Eu vejo pessoas que dizem, meu Deus, eu odeio história. É claro que ela está dizendo que aquele é um conhecimento que ela não obterá. Ela pode até decorar para passar numa prova, mas isso não viaja dentro dela. Isso já foi para os escaninhos do esquecimento, para o delete da mente. Qualquer que seja o nível de comunicação. Eu só entendo se eu amar e eu só me faço compreender se eu carregar uma grande paixão no coração. Tem muita gente que me pergunta, especialmente agora nesses últimos tempos, por que o Paulo Freire é tão odiado por toda a direita no Brasil e é amado por toda a esquerda.
Ele é um divisor de águas. E é muito óbvio, infelizmente, que em todos os países da Terra, isso é histórico. Na maior parte das vezes, a direita sempre foi recalcitrante, não apenas tradicionalista, conservadora, mas na maioria das vezes também foi antiprogresso, antidesenvolvimento. Ela se diz liberal, mas é só no capitalismo, na liberdade do ganhar dinheiro passando por cima de quem quer que seja. Mas não tem nem um pouco de liberalidade no que diz respeito a deixar o indivíduo viver a vida que é dele, só dele. Lutam para quebrar uma lei que diz que você não pode entrar num estádio sem apresentar prova documental de que você está vacinado. Dizem que isso é proibir o direito de ir e de vir. De um torcedor, cara, no estádio. Mas levantam-se contra qualquer ser humano que diz que o gênero dele é diferente. Aí não há nenhuma liberalidade nesse sentido, é tudo muito estanque. E não tem nexos entre si, essa construção. Eu não tenho tempo para explicar. Mas é óbvio que ela não tem nexo, porque ela não nasce do amor. É um regime que nasce do ódio, é uma ideologia do ódio, da destruição, da anulação do outro. Eu tenho que ter todos os privilégios. Agora, quem não me entendeu, que seja atropelado. Porque não há amor, não há nenhuma empatia, não há nenhuma vontade de deixar cada um ser quem cada um é. E também não há nenhuma vontade de fazer aquilo que, mesmo que eu pessoalmente não quisesse fazer, eu faço para o bem de todos. E não atrapalho os ciclos. Isso faz parte de uma consciência cidadã cristã básica. Mas tudo que eu falei sobre não ser e ser, em relação a entender, compreender e discernir, só acontece se eu seguir na vereda do amor íntegro. Do amor que não é um romance tolo, ignorante, bobo, é um amor lúcido, conforme a mente de Cristo, conforme o Evangelho, conforme Jesus, entendeu? Eu quero ter a mente de Jesus no trato com todos os seres humanos. Em Jesus eu sei como tratar todo mundo. Mesmo aquelas coisas que nunca fizeram parte da história antes. Jesus me diz, me ajuda a abrir aquele entendimento, que não é uma invenção minha, é só seguir o caminho dele no trato com aquela coisa, do ponto de vista hermenêutico, epistemológico, de conhecimento, de coerência. Eu chego exatamente a como Jesus faria, o que Jesus diria, como Jesus trataria a qualquer um nesse tempo e nesta hora. Eu sei como. Você também pode aprender. Agora, isso só acontece, essa inteligência espiritual, essa maturidade, esse amor íntegro, lúcido, sincero, sem fingimento, é o que promove a profecia verdadeira, a palavra inteligente, a doutrina segundo Cristo, a ciência nas suas múltiplas convergências de conhecimento espiritual, psicológico, físico, biológico, de tudo que Deus criou. Eu tenho
a alegria de entender, de compreender, porque quanto mais eu sei, mais eu adoro, mais eu me alucino de louvor feliz. E a ciência, nos últimos tempos, tem sido um dos apóstolos da graça de Deus que mais tem edificado minha mente, minha alma, meu entendimento, meu discernimento. Tudo isso com essa luz do Cordeiro que me habita, que me faz enxergar o óbvio, que sem amor ninguém discerne. Por isso, Paulo começa dizendo: segui o amor, sigam o amor e procurem com zelo os melhores dons, mas principalmente que sejais capazes de profetizar, ou seja, de construir com a palavra, de edificar, de exortar, de admoestar, de esperançar, de consolar, de erguer as pessoas pela palavra e pela lucidez do Evangelho. Isso acontece se vocês forem capazes de falar com amor. Aí mesmo os que odeiam hoje, devagar vão se quebrando e se rendendo. E eu sei que tem uma comporta que ainda tenta barrar, mas está prestes a ser arrombada pelas águas do dilúvio, da misericórdia e dos verdadeiros dons, frutos e luzes do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus.